Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Umbicast. Aqui transformamos histórias em conteúdos e conectamos o esporte ao empreendedorismo. Eu sou Letícia Medeiros, fundadora da Jung Brasil, e eu estou animada em embarcar mais nessa jornada com vocês. Hoje eu vou receber uma pessoa super especial aqui. Ela transforma muitas histórias. Ela é a Ana, ela que é empresária, mentora sistêmica de carreiras. Ana, muito bem-vindas, é um prazer você estar aqui te recebendo e eu fico muito feliz que você topou o convite. Obrigada, Letícia, obrigada pelo convite. Também fiquei feliz em poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse nicho que é tão importante que muita gente ainda não conhece. E realmente não conhece, mas é muito fundamental para muitos empreendedores e gestores. Ana, me conta, como que começou essa jornada? Eu sei que você também fez uma transição de carreira, mas por quê? Como foi tua jornada até chegar onde você está? Hoje eu trabalho especificamente com orientação profissional sistêmica, mas eu sou fisioterapeuta de formação, né? Então, dentro da minha área profissional da fisioterapia, eu já estava olhando para o ser humano além só da saúde. Então, eu sabia que quando eles vinham com um problema físico, tinha algo emocional por trás. E ali eu comecei a me especializar no comportamento humano. Então eu entendia que só a parte física não era que a gente poderia olhar só para aquilo, que teria que olhar muito mais além. E aí o que aconteceu? Eu fui me especializar na terapia sistêmica, que é para olhar para o ser humano como um todo. E cheguei nas constelações familiares e empresariais. E nesse lugar eu vi a resposta para muitas coisas, né? E aí acabei me especializando na área de carreiras e profissões, porque muitas pessoas chegavam para trabalhar relacionamento, saúde, mas era a carreira que era o grande problema. A grande dor era a profissão. Então, quando a profissão não estava fluindo, o relacionamento e a saúde não fluía também. Então, eu fiquei apaixonada por esse universo e me especializei nisso. Estou aqui nos últimos anos só trabalhando com a parte integral sistêmica de profissões e carreiras. Tá, mas o que é que tem a ver o pessoal com o profissional? Como que os dois interesses se misturam? Completamente tudo. Uma frase que eu costumo falar muito é que não se separa trabalho de vida, né? Então, se eu não estou bem pessoalmente, eu não vou fazer uma entrega boa profissionalmente, tá? Então, eu projeto no meu ambiente de trabalho aquilo que eu vivo dentro da minha casa, dentro da minha família, no meu ambiente familiar. Eu vou fazer uma projeção no meu ambiente de trabalho. Então, como eu não tenho como separar isso, uma coisa acaba afetando a outra. Eu preciso me conhecer, entender quais são os meus desafios internos e pessoais para eu não levar isso para o ambiente de trabalho e lá eu poder ter uma efetividade maior. Que legal. E antigamente, se você não tá bem, você tinha que dar o teu melhor no teu local de trabalho, né? Hoje, como que você se descobriu dentro dessa área? Era do teu interesse? Como que você viu que era teu propósito de vida? Na verdade, as pessoas confundem um pouquinho o propósito, porque elas acreditam que você precisa primeiro descobrir o propósito para depois você ser feliz e ter uma carreira próspera. E na verdade é o contrário. Eu primeiro preciso ter algum resultado para depois eu ver se aquilo que eu estou fazendo de acordo com os meus conhecimentos, com os meus talentos, com as minhas habilidades, e aí eu ter uma noção se é aquilo que eu quero ter e fazer para o resto da vida. E o propósito, ele vai se construindo no meio do caminho. Então, primeiro eu não escolho o propósito para depois eu escolher a profissão. Eu faço algo e no caminho o propósito aparece, né? Então, foi exatamente o que eu entendi que aconteceu comigo. Eu amava a fisioterapia, né? Eu comecei na parte de reabilitação ortopédica, fiz muito disso, mas eu entendi que aquela pessoa que chegava para mim para tratamento físico tinha uma dor emocional. Então, quando eu fiz esse link da emoção, eu entendi que o comportamento humano, ele é o responsável por nos levar a degraus mais altos na nossa carreira, na nossa prosperidade, e acabei envolvendo tudo isso. Então, hoje eu sei que eu vivo o meu propósito porque eu faço isso hoje de uma forma fácil, de uma forma leve, e eu tenho as habilidades necessárias para isso. Então, como que a gente entende que está vivendo um propósito? Quando você está tendo resultados, você faz aquilo de uma forma leve e tem um retorno financeiro legal, interessante, sabe? Daí sim você está vivendo o seu propósito. E teve alguma mudança depois dessa transição de carreira? Teve alguma mudança
dentro dessa área que você enfrentou desafios? Na verdade, o desafio maior é a falta de conhecimento das pessoas, né? Porque as pessoas agora, cada vez mais, o autoconhecimento, o desenvolvimento humano, ele está sendo muito efetivo, mas as pessoas não conhecem o tanto que o desenvolvimento pessoal pode fazer elas melhorarem a vida como um todo. Então, acho que o desafio maior ainda é as pessoas não estarem abertas para aquilo que a gente pode mostrar. Então, por exemplo, dentro das empresas, né? Muitas pessoas não fazem ideia, gestores, empresários não fazem ideia que nós podemos trazer a visão sistêmica da terapia sistêmica dentro de uma empresa e trazer um plano sistêmico de negócios para que eles possam aumentar os seus lucros, os seus resultados. Porque aquela pessoa, aquele colaborador que trabalha naquela empresa, ele não é só ou aquele cargo, aquela função. Ele é uma pessoa, um ser humano, uma alma por trás daquela função. Então, se a gestão entende que tem uma relação, que não tem como separar o ser humano do cargo e da função, ele consegue levar essa pessoa, colocar essa pessoa num ambiente, num cargo que ele tenha mais habilidade e trazer maiores resultados para a empresa. Então, eu acredito assim que o desafio maior é a falta de conhecimento do tanto que essa escolha profissional, né, esse lugar pode dar prosperidade para todo mundo, num contexto geral, sabe? Não, e transforma muito a vida do gestor, do profissional, da pessoa que está ali, né? E na orientação profissional sistêmica, ela pode transformar a vida dos gestores e da empresa? Com toda certeza. E assim, eu gosto de trazer a questão da hierarquia dentro da empresa, né? Então, começa por onde? Não começa por os funcionários. Se uma empresa está tendo desafios lá nos colaboradores, é porque a gestão não está sendo eficaz. Então, a gente começa olhando para a hierarquia. O dono dessa empresa, quando foi criada essa empresa, por quais motivos, como é a relação deles com os funcionários, se ele está projetando os desafios dele na vida, da vida na carreira. Os gestores a mesma coisa. Então, quando todo mundo fala a mesma língua, melhora não só profissionalmente quanto pessoalmente. Então, toda a equipe acaba entrando em equilíbrio e os resultados potencializam inúmeras vezes. Nossa, e você deve ter vários feedbacks dos mentores, né? A Ana trabalha com alguns profissionais que a gente presta serviço e eu vejo muita mudança, assim, em pouquíssimo tempo. Como que funciona isso? É um trabalho de 1 ano, de 6 meses? Como que funciona? Na verdade, a gente trabalha com uma consultoria sistêmica, né? A consultoria empresarial sistêmica. Então, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da necessidade de cada empresa, a gente precisa ficar um pouco mais de tempo. Mas ele semanalmente, a gente acaba estando na empresa, entendendo os desafios que a empresa está passando e acaba fazendo um acompanhamento geral, sabe? Então, a gente acaba sendo consultor daquela empresa. Se as empresas acharem interessante, nós fazemos o acompanhamento anual. Vira ano após ano, a gente faz o plano sistêmico, entende, a gente fala assim, o lugar de cada um dentro da empresa, faz o plano dentro da empresa, tira de um lugar, coloca no outro, tudo isso para entender se essa pessoa está no lugar certo, porque é só no lugar certo que a gente consegue entregar os melhores resultados. Então, tem vários formatos, né? Pode ser 3 meses, 6 meses, o ano, vai depender da necessidade de cada empresa, do tamanho da empresa, dos funcionários, como um todo. Mas assim, o que eu posso dizer é que o resultado é muito rápido, porque é só uma troca de peças, talvez, e um pouquinho de conhecimento para a gestão, todo o todo se movimenta, né? Então, as coisas começam a melhorar só numas pequenas mudanças. Eu vejo pela minha empresa. A Jung Brasil, eu percebo que antes, né, há uns 3 anos, 4 anos atrás, quando eu fundei a Jung Brasil, eu percebia que os gestores estavam me dando uma responsabilidade que eles também tinham que estar. Se o marketing não está funcionando, é porque talvez o gestor não está sabendo falar o propósito do que ele quer, não está sabendo alinhar expectativas. E eu acabei percebendo que eu também precisava estar dentro da empresa, entendendo a visão do funcionário, porque o marketing também é feito dentro da empresa. Com certeza. Naquele dia a dia, na venda e tudo. No atendimento, principalmente, então ele tem que acreditar. Como que os maiores desafios dos profissionais ao tentar alinhar o propósito
e a empresa, com a carreira? Na verdade, o desafio maior que eu vejo nas pessoas, nos colaboradores, é ter a certeza que está no lugar certo. Porque às vezes ele está trabalhando numa empresa que ele nem queria estar lá. Ele nem acredita no propósito. Ele não acredita no propósito da empresa. E não é sobre a empresa em si, é sobre ele. Então eu bato na tecla do autoconhecimento. Né? Por que eu vim parar aqui? Eu queria ser médico e eu estou numa empresa totalmente das áreas das exatas. Por que eu estou aqui? Então eu acho que o maior desafio das pessoas é saber qual o seu lugar no mundo. Pelo que eu estou trabalhando? Para que eu estou trabalhando? Porque o trabalho não é só sobre fazer algo e receber financeiramente, é sobre entrega, é sobre fazer diferença na vida do outro. E se aquele lugar que eu estou não está compatível com os meus valores, eu não estou trabalhando com as minhas habilidades, com os meus talentos, com o meu conhecimento, a minha entrega não vai ser boa, porque eu vou estar forçando ficar num lugar que não é meu, aquela cadeira não é minha. Então o maior desafio é saber se aquele colaborador está no lugar certo. Desde a função dele até o lugar dele dentro da empresa. E isso serve também ter gestores, normalmente isso acontece em uma empresa familiar, né? Não se identificarem naquele cargo. Meu Deus, eu sou dono daqui, sou o herdeiro disso tudo e eu não me identifico. Com certeza. Mas eu estou aqui. Você já teve casos desse modelo? Muitos casos. Entra a parte do merecimento, né? Talvez aquela empresa foi herdada, talvez eu fiquei no lugar de um irmão, de um pai, de alguém que faleceu, ficou pra mim. Ou às vezes não, mas a pessoa sente que ela não é merecedora daquilo porque ela não começou aquilo do zero. Então a gente tem que trabalhar a permissão emocional dessas pessoas, para elas poderem estar naquele lugar e prosperarem. Porque se ela não tem permissão emocional para trabalhar naquele lugar, para dar continuidade a uma empresa que talvez não era dela ou que foi herdada por alguém de alguma família, ela trava. Então, se travou lá no topo da hierarquia, que é vai travar todo o vai resto. travar todo o resto. Então, a gente tem que olhar a dinâmica como um todo. E a maioria desses profissionais, dessas empresas que você trabalha, já teve algum que falou assim: Ana, não é pra mim mesmo. Eu tô aqui ocupando um lugar e eu não consigo mudar. Sabe o que acontece, Letícia? Existem resistências, tá? Então, eu vejo que como tem aquelas pessoas que são super abertas para olhar, tem aquelas que são extremamente resistentes. E a resistência acontece por quê? Por conta da dor. Eu vou tocar num lugar que eu não queria tocar. Então, quando você está muito resistente, é porque o trauma foi muito grande. O desafio ou o problema que eu passei foi muito grande. Só que nós temos técnicas e ferramentas que, aos poucos, a gente consegue acessar o lugar da dor daquela pessoa. Por que eu estou tão resistente à mudança? Porque eu sei que mudança me leva para um gatilho de algo que aconteceu em alguma fase da minha vida. Então, nós temos ferramentas para contornar. Eu posso te dizer assim, que eu já tive desafios, sim, por conta da resistência, mas que depois que a pessoa conseguiu se abrir para a técnica, para a terapia toda, para a consultoria, né, confiar no processo, os resultados foram sensacionais. Então, assim, tem pessoas e empresas que o resultado é muito rápido, porque é de acordo com os colaboradores e com os próprios donos e gestores que estão mais aptos para isso, ou então demora um pouquinho mais porque são aqueles que estão um pouco mais resistentes, mas em nenhum momento alguém saiu sem algum tipo de mudança. Nossa, que legal. E eu vejo que, assim, muitos gestores, eles não têm muito a visão do funcionário, né? Quando eles estão no topo. Mas eu também vejo que tem muitas empresas que têm... o objetivo ali do diário é entender a dor do colaborador, do funcionário, o que está acontecendo, se o funcionário chegou e não deu bom dia. E existe muito esse perfil que te procura para, em vez de ajustar a gestão, seria para ajudar os funcionários? Sim. Aí você trabalha também em cima da gestão? Sim, com certeza, porque a gente olha para o relacionamento interpessoal, né? Então, eu preciso estar bem, entender qual é o desafio do meu colega de trabalho, o próprio gestor entender qual é o desafio do colaborador, para que as coisas funcionem. Então, a gente trabalha desde o bem-estar emocional até o bem-estar profissional. Ou seja, estou bem emocionalmente, então eu posso ser colocado naquele lugar, naquele ambiente que eu vou fazer o que é o meu cargo efetivo de uma forma correta. Não estou bem?
Aqui tem um suporte. Vamos olhar para isso. Onde aquilo que você não está bem está influenciando nos resultados dentro da empresa. Então, a gente faz um check-in diário para entender a forma com que o funcionário está ou não naquele dia. Então, assim, ele vai estar mostrando as necessidades e a gente está ali fazendo uma gestão emocional também dele com os colaboradores, dele com o processo, dele com o gestor. Como que funciona o trabalho em equipe, né? Mas também já teve colaboradores que dentro desse trabalho, dessa terapia, né, sistêmica, eles já quiseram se retirar do cargo? Com toda certeza. Porque eu acho que é um baita desafio, né? Com toda certeza. Porque o que acontece, né? E eu deixo isso muito claro quando eu vou trabalhar com as empresas. Aquele funcionário, aquele colaborador percebe que aquele lugar não é para ele. A gente vai tão profundo que ele entende que por que eu vim chegar aqui se eu vim parar nesse cargo se eu queria fazer outra coisa? É meio que um autoconhecimento, É um né? autoconhecimento. E ele próprio entende que aquilo não tem sentido nenhum para ele. Por isso que ele estava com menos resultados, por isso que ele estava entregando menos, por isso que ele estava exausto. Por quê? Porque ele não estava no lugar dele. Então, sim, acontece de se retirar. Só que aí aqueles que entram, já entram alinhados, porque a gente também tem o trabalho do RH, né? De trabalhar com recursos humanos, fazer a seleção das pessoas e já na seleção do RH saber se a pessoa está compatível com o cargo, emocionalmente compatível, não só se ela quer trabalhar naquele lugar, entende? Então, assim, é algo sobre, você não trabalha por dinheiro, você trabalha se você tem a ver com os valores e com a visão da empresa. Que eu penso assim, né? Se a gente está fazendo um trabalho que é tão legal, que está transformando, consequentemente, você está recebendo algo em troca. E aquilo, hoje, atualmente, é financeiro. E dá mais um up, dá mais um gás, né, para o funcionário e principalmente também para o gestor, porque isso também retorna para dois bolsos. Mas a questão maior, Letícia, é que às vezes só o dinheiro não é suficiente. Sim. Né? Então, eu vejo muito assim casos de mulheres que elas estão extremamente exaustas, até pela questão da dupla jornada, né, com problemas no relacionamento, burnout. Aí você vai olhar, ganha super bem. E ela nem tá feliz naquele cargo. Ela só ganha bem. Então, assim, é isso que a gente quer mostrar, né? Como não se separa trabalho de vida. Se eu tiver um rendimento ok, num lugar que é bom pra mim, que eu faço o que eu amo, que eu faço o que eu sei, aí sim. Aí eu estou alinhada com o meu propósito, aí eu consigo estar mais feliz. Então, a exaustão, o burnout, tudo isso acontece por conta de não ter alinhamento pessoal com o alinhamento profissional. Por isso que eu posso até falar antes, né? Eu trago muito o conceito do trabalho inteligente. O que é o trabalho inteligente? Muitas vezes as pessoas acham que o trabalho inteligente é aquele que deu certo. Aquele que pegou um nicho de mercado e está faturando legal. Mas não, um trabalho inteligente é aquele que sim, fatura legal, mas é um trabalho consciente que tem a ver com o meu estilo de vida, tem a ver com as coisas que eu gosto, com as minhas habilidades, com os meus talentos, aquilo que eu faço fácil, aquilo que eu faço bem. Então, hoje em dia, mudou muito a forma de trabalho, né? Então, por exemplo, voltando nas mulheres, tem mulheres que precisam de mais tempo para cuidar dos filhos, que querem estar mais próximas, como tem aquelas também que estão fazendo o movimento de voltar para casa, tem aquelas que estão querendo ir para o mercado de trabalho, né? Mas, se for fazer isso, faça de uma forma inteligente, de uma forma onde seja compatível com o seu estilo de vida, que seja compatível com a vida que você vive. Então, é isso que a gente busca, né? Tanto dentro de uma empresa ou para o profissional autônomo, liberal, que esse trabalho possa ser a sua cara. Um trabalho feito para você, que você nasceu para fazer. E eu vejo assim, aproveitando, falando das mulheres, nós mulheres que somos empreendedores, estamos nesse ramo, você ter um companheiro que te ajuda, que te incentiva. Até esses dias eu vi uma frase que era assim: se você tá com a pessoa errada, você também muitas vezes não vai estar satisfeita no teu trabalho, não vai estar satisfeita como esposa, como namorada. E quando você tá com uma pessoa certa, ela vai te impulsionar a ser você vai encontrar a tua melhor versão. Sim. E eu vejo que é muito verdade, porque até hoje a gente tá naquela era de a gente ser mais saudável, ser mais sustentável, né? Ser independente, não depender de outras pessoas, criar nosso próprio negócio, criar nossa marca. Eu vejo que muitas mulheres nesse perfil, ou elas estão solteiras porque elas não aceitam mais
qualquer pessoa, e eu acho que também tem muito a ver, né? Se não tiver, me fala. Mas se eu vejo que se você não tá bem em outras áreas da sua vida, como você falou, você não vai conseguir fluir outras, porque você vai estar muito preocupada em tudo, em resolver tua vida no completo, né? Tem os dois lados da moeda, né? Tem aquela que só olha para a profissão, então ela chegou num nível profissional tão grande que ela não aceita qualquer pessoa do lado dela. Só que também essa mulher, ela pode não estar vulnerável dentro da feminilidade dela. O que é isso? Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, a gente vai entender que antigamente era o homem que saía para trabalhar e a mulher ficava em casa. Depois veio toda aquela revolução, a mulher buscando os direitos iguais e o ambiente e buscando o trabalho, né? Só que isso ficou muito confuso. O papel do homem é fundamental para apoiar a mulher e vice-versa. Então, onde que eu vejo que dá muito certo? Quando o homem é incentivado, a mulher é valorizada e assim eles podem proteger as crianças, que são os filhos, né? Então, se for pensar que existe apoio mútuo, um valorizando o outro, o crescimento é certo. Se eu sei que eu posso descansar dentro da minha profissão, que aquilo não depende só de mim, que o outro está ali do meu lado, é muito mais fácil. Agora, se eu sou o homem e a mulher, porque se a gente for voltar a falar um pouco do sistêmico, a energia masculina do dinheiro, a energia do dinheiro é uma energia masculina e a energia da profissão é uma energia feminina. Então, para eu encontrar a profissão certa, saber aonde que eu quero trabalhar, com o que eu quero trabalhar, eu tenho que estar com o meu feminino muito aflorado, muito vulnerável, porque o feminino é aquele que está aberto, é aquele que sente. A mulher que consegue orientar. É a mulher orientar, que né? sente. O masculino não, o masculino é execução, é ação. Então, correr atrás. O dinheiro é muito uma energia masculina. Então, eu tenho que ter dentro de mim o equilíbrio do masculino com o feminino. Se a mulher ela está muito masculina, talvez ela ganhe muito dinheiro, mas ela não é feliz na carreira. Ela tem uma profissão que ela nem gosta, ela só faz dinheiro, porque ela está muito masculina, ela está na ação. Então, onde que a gente consegue o equilíbrio? Justamente tendo o feminino e o masculino dentro de mim. E se eu tenho ainda o apoio fora, com certeza fica tudo mais fácil. E já teve muitos casos, assim, de casamentos que não foram... Ana, eu tô procurando você para trabalhar, para prestar esse serviço dentro da minha empresa, mas aí você identificou que o problema tá no casamento. E tá trazendo, mesmo que o marido não esteja dentro da empresa. E trouxe esse problema para dentro da empresa. Sim, Letícia, 90% dos casos não é o problema na empresa. É pessoal, então, né? se eu falo isso, muita gente pode discordar, mas eu garanto para você. Quando você vai olhar para os desafios da empresa, você vê que é um reflexo do que está acontecendo no ambiente pessoal. Então, quando equilibra lá, e é claro, eu não posso chegar para uma pessoa que me contratou para olhar para a empresa e já falar... O problema é seu marido, exatamente. Tchau. Mas eu vou mostrar para ela quem dentro da empresa está representando o marido, quem dentro da empresa está representando a esposa. Porque começa a ter conflitos no ambiente de trabalho compatíveis com aquele que eu vivo em casa. Então, como eu falei no início, não se separa trabalho de vida. Não se separa. Então, é muito comum que isso aconteça. E qual que normalmente é o maior problema mais recorrente, assim, que é um padrão, digamos assim, que aparece para você? Eu vejo muito na questão dos colaboradores verem os chefes como pais, né? Como assim? Eles esperam reconhecimento do chefe, eles esperam afeto do chefe. Então, talvez, eu brinco, né? Que você prefere ganhar um abraço do que receber uma bonificação? Você prefere um abraço do que o seu salário? Porque eles chegam muito carentes, com falta de pai e mãe. Muitos vão dizer assim, eu prefiro o dinheiro, mas aí na hora de você dar um abraço, ele vai ser o primeiro a querer receber. Exato, e muitos falam que a falta é porque eu faço tudo aqui nessa empresa e ninguém me reconhece. Mas você já não recebe por isso? Sabe? Então, eu vejo que chega muita gente imatura para esse lugar. E é de várias idades. De todas as idades. E eles veem nos chefes a figura do pai e a figura da mãe. Então, o chefe tem que dar mais. Além de dar o salário, precisa dar bonificação, precisa dar presentes, precisa. Então, a gente vê muito que é algo da pessoa, da criança, que na verdade não teve pai e mãe presente ou emocionalmente presente e foi para o mundo dos adultos trabalhar procurar uma... com aquela dor. Só que criança trabalha.
criança não trabalha. Aí eles vão com uma imaturidade emocional para o ambiente de trabalho e projetam no chefe aquilo que eles não tiveram dentro de casa. Então, o maior desafio padrão que eu vejo nas empresas é isso, uma falta de postura, de maturidade nesse sentido. Ana, falando em autoconhecimento, maturidade, você acredita que o autoconhecimento ele é essencial para destravar uma carreira profissional e que ela também impacta na decisão de dar carreira? Com toda certeza. Com toda certeza, porque as pessoas elas vão para o mundo dos negócios sem saber o que elas gostam, o que elas querem, quem elas são, quais são as habilidades e os talentos delas. Então, quando você se conhece, você sabe onde está colocando o pé. Por que eu estou fazendo esse movimento? Por que eu estou fazendo esse curso? Por que eu estou aqui? Porque muitas vezes eu vejo pessoas em profissões que não são delas. Como assim profissões que não são delas? A pessoa está fazendo medicina, mas ela não queria fazer medicina. Medicina era o sonho da mãe. E a mãe não teve a oportunidade de fazer medicina. Então, através dela, a mãe se realiza. Só que ela mesmo não está feliz na profissão. Como assim você é médica e você não está feliz? Porque aqui ela não era uma realidade do sonho dela. Ou, por exemplo, profissões que tem na família. Uma família de advogados, onde o avô foi advogado, a mãe, o pai advogado, o filho advogado. Porque eu não posso sair dessa linha, eu preciso seguir a história da minha família. É uma falta de permissão emocional para ser quem eu sou. Então, o autoconhecimento ele faz total diferença na escolha da profissão e na carreira próspera. Por quê? Porque com o autoconhecimento eu entendo se aquela profissão que eu escolhi é minha ou se eu estou vivendo o sonho de alguém ou tentando reparar algo que aconteceu na história de alguém através da minha profissão. E nunca é tarde para a gente se autoconhecer, né? E até usando de novo esse exemplo que você acabou de falar, quando você se autoconhece, você se destrava de tantas coisas. Você entende o que você quer para o teu futuro, você entende o que você quer para a sua carreira e destrava muito desenvolvimento pessoal, né? E o conceito de trabalho inteligente tem a ver? Com certeza. Porque quando eu consigo saber quem eu sou, onde eu sou boa, o que eu quero fazer, como eu posso, através do meu trabalho, tocar e ajudar a vida de outras pessoas, consequentemente, o meu trabalho vai ser algo inteligente. Ele não vai ser um trabalho engessado, ele vai ter a ver com o meu estilo de vida. Então, eu posso fazer o meu trabalho nos horários compatíveis com a vida que eu tenho, né? Isso vem mudando muito com o passar do tempo. Que é muito que as pessoas falam assim, você pode trabalhar em qualquer lugar. Tal da liberdade geográfica. E aí, como que ele tá ganhando força, esse tipo de trabalho, né? E como que você realmente, como que ele significa na prática? O que realmente funciona? Na verdade, assim, vai funcionar se você estiver no lugar certo. Se você estiver tentando fazer algo que não é fácil para você, você vai ter muitos desafios. Então, é aquela coisa, se você é destra ou canhota? Destra. Você escreve o seu nome com a sua mão direita. Você não está acostumado a escrever com a esquerda. Nunca Quando tentei. você escrever com a esquerda, você vai ver que vai sair tudo torto, porque você não tem ali a habilidade que tem na mão direita. O trabalho é a mesma coisa. Eu até posso estar no lugar tentando fazer aquilo que eu não sou boa, a mão esquerda. Eu vou tentar, mas vai sair meio torto. Vai ser difícil, eu vou fazer mais devagar, vou cansar mais, vou errar mais. Com a direita, eu faço muito rápido, é redondo, é certo. Então, é a mesma coisa na profissão. Se eu estou numa profissão que não é pra mim, vai ser exaustivo, vai ser cansativo, eu vou falar, que droga, não quero. Se eu estou na profissão que é feita pra mim, que eu me encaixo, porque eu tenho as habilidades necessárias para aquilo, ela sai com fluidez. O conceito do trabalho inteligente é ser leve. E ele é leve quando eu sei, faço fácil, faço bem, recebo bem por isso, nos meus termos, dentro dos meus horários, com consciência de que aquele é o meu lugar. Que legal. Ana, mas a gente fala dessa mudança, né, de tudo, como que funciona esse trabalho inteligente. Os podem, porque a gente sabe que isso é um trabalho que afeta muito o psicológico, né? Faz a gente repensar muito em todas as nossas decisões. Como que um gestor pode contratar esse tipo de serviço, esse tipo de terapia, sem sobrecarregar o colaborador? Na verdade, a contratação desse trabalho é justamente para tirar a sobrecarga do colaborador. Porque, às vezes, eles estão exigindo do colaborador aquilo que nem eles conseguiram fazer ainda. É sobre uma gestão emocional.
né? Então, assim, mas como assim você veio trabalhar uma gestão emocional e o colaborador destravou e tá 100%? Por quê? Porque foi colocado no lugar dele, né? Então, justamente para você tirar os desafios. E o que acontece? Nem a própria gestão sabe. Nem sabe, a própria gestão sabe como lidar com isso. Então, o funcionário fica perdido. Então, esse processo, essa consultoria é realmente para trazer, dar ouvidos para esse colaborador, sabe? Ter uma escuta ativa, ver qual é a questão que está fazendo ele estar mais lento, estar travado, não estar trazendo resultados. Ou o próprio relacionamento interpessoal, isso melhora muito nas empresas, né? Porque eu vejo muita reclamação de conflitos entre os funcionários. Quanto maior a empresa, mais existe Maior isso, conflito, né? Então, a gente traz o conceito de uma escada da postura. A escada da postura, aplicada dentro da empresa, ela é sensacional. Por quê? Porque a gente mostra onde está cada colaborador. Tem aquele que só reclama, que está na base da escada. Tem aquele que fica se justificando o tempo inteiro, que também está no primeiro degrau da escada. Tem aquele que já está aplicando, que está nos degraus mais altos da escada. Então, a gente traz esse conceito de escada da postura e aplica desde do dono da empresa, o gestor, até os funcionários. Todo mundo falando a mesma língua, não tem como dar errado. E como que tem uma possibilidade de, depois do seu trabalho, o gestor ter essa performance com os colaboradores também e manter? Com certeza, porque eu ensino isso para eles, né? Então, como você perguntou antes, quanto tempo? Vai depender do tamanho do problema, né? Do tamanho da empresa. E nós treinamos os gestores para ele manter aquilo dentro da empresa. É um processo, né? A gente acaba trazendo o processo para dentro da empresa para que depois ele possa possa ter continuidade sem que necessariamente eu esteja presente. Quais hábitos ou práticas podem ajudar um profissional a se destacar no mercado de trabalho hoje? Mesmo que ele já esteja estudando ou esteja indo para essa área nova de trabalho? Eu acho que é uma postura de maturidade, né? Porque quanto mais maduro você está, entendendo que você está no mercado de trabalho, você precisa fazer uma entrega sem aquela necessidade de receber o reconhecimento, além daquilo que você faz, é o principal. É chegar no mercado de trabalho com uma postura adulta. Então, eu acho que muda tudo. A forma com que você se comporta, tanto na vida quanto no ambiente de trabalho, muda tudo. Então, por isso que as relações são tão importantes. As relações interpessoais e familiares nos travam ou nos libertam. E a gente demonstra isso na profissão e na carreira. Então, quanto mais livre eu estou, mais próspero e mais a minha carreira vai voar. Então, eu acho que o mais importante é isso. Hoje a gente sente, até com esse mundo da internet, a gente tem mais acesso, a gente sente muita insegurança vendo a vida do outro, né? E muita gente sente isso. E ao mudar de carreira, porque a gente às vezes vê uma empreendedora dando super certo no mesmo ramo que a gente, e a gente fica, tá, por que eu não tô dando certo se eu tô fazendo igual, né? Então, como lidar com esse medo? Primeiro de tudo, o medo vem porque eu não tenho certeza de que aquilo é pra mim. Né? Então, assim, talvez você não é tão capacitado. Porque aquilo não é pra mim. Então, talvez aquela empreendedora nasceu pra aquilo. Eu tô tentando fazer o que ela faz porque eu vi que pra ela funciona. Mas não é pra mim. Não é o que está dentro de mim que vai me fazer prosperar. Mas existe uma outra questão que a gente trabalha muito também, que é a permissão. Tá? É a autorização emocional para eu poder prosperar. Ou seja, tenho capacidade, tenho conhecimento, tenho disposição e não avanço, não vou para frente, o que está acontecendo? Eu não tenho permissão emocional, eu não me sinto merecedora daquilo. Aí como que resolve isso? Olhando para as relações. Então não se separa trabalho de vida, eu tenho que voltar um pouquinho, dar um passo para trás, olhar para as minhas relações, para minha família, para os meus pais, para minha história, para poder destravar. É muito comum pessoas com menos conhecimento, menos capacidade do que você se destacando no mercado. E você com formações e pós-graduações não consegue. Por quê? Duas coisas. Ou não é pra mim, eu não estou no lugar certo, eu só prospero no meu lugar, então eu tenho que ter certeza disso. Ou eu não tenho permissão, autorização emocional ainda
para prosperar. Que no caso é você mesmo que não se permite, né? Você mesmo que não se permite de acordo com as relações que você vive. Alguma pessoa que você ama, alguém da sua família está te travando, te segurando, ou você está presa naquela relação que ainda não conseguiu dar o seu passo pro mundo, né? Enquanto a gente fica parado, não, travado, que muita gente reclama, estou travado na carreira, é porque você ainda está travado, preso, com cordão umbilical na família. Então, quando você consegue se desprender disso, aí você vai pro mundo, que o mundo é prosperidade, é vida adulta. Aí você se desprende. Então, você tem que ser livre emocionalmente. Enquanto você não é livre, você não tem permissão para prosperar. Essa é a grande diferença. E qual que é a principal dificuldade que as pessoas enfrentam quando elas buscam um novo posicionamento profissional? Sim, vai parecer tudo redundante, tá? Mas o posicionamento se dá se eu estou no meu lugar. Se eu estou no lugar certo, é um pouco lógico, né? Eu consigo me posicionar. Não tem como eu tentar um posicionamento no mercado de algo que eu não sou. Não vai ser autoral. Vai parecer fake. Você não tem propriedade para falar Não tem propriedade. Nem você acredita. Vai parecer que eu sou falando. uma cópia da fulana, da ciclana e da beltrana. Então, assim, não conecta. Você não é magnético, porque aquilo não é verdadeiro. Então, o posicionamento no mercado, ele vem da verdade. Ele vem do propósito daquilo que eu trabalho, que eu já estou tendo resultados e que é autoral, que é meu. Ninguém vai ser igual a você. As pessoas podem ter conhecimentos parecidos, mas a mistura de talentos, habilidades e conhecimentos que você tem é só teu. Todo mundo nasceu com algum talento ou algum dom. E ele se reflete naquele conhecimento que você estudou, misturado com a vida e te joga no mercado de trabalho. Ninguém é igual. Então, só você tem esse conjunto de habilidades e conhecimentos que você tem. Então, para você se posicionar, você precisa estar no seu lugar. Não adianta eu ter tudo isso, mas querer me posicionar como a fulana ou como a ciclana, porque não vai funcionar. E muitos posicionamentos como esse, ela vai influencia totalmente na tua carreira, né? Se você tá se identificando querendo ser outra pessoa, você não vai pra frente nunca. Com certeza. Porque às vezes o cliente que você tá querendo, vamos falar de cliente, né? Ele tá querendo o teu diferencial, não o diferencial da fulana. Porque talvez ele já tenha ido no da fulana, não gostou. Exato. E tá querendo conhecer outras pessoas no mercado, né? Isso vale muito para muitos empreendedores que estão começando e tem muito medo de aparecer. Ai, mas a outra empresa, o meu concorrente, ele fala melhor que eu. Ele apresenta melhor que eu. Ele comanda melhor que eu. A insegurança vem de não ter a certeza de que eu estou no meu lugar. Então, eu fico me comparando com o do lado porque eu não tenho certeza de quem eu sou. Por isso que o autoconhecimento dentro das empresas é muito importante. Então, não significa que se você trouxer isso para o ambiente de trabalho, você vai fazer uma limpa naquele lugar. Não, você vai fazer uma lapidação daquelas pessoas. Só quem realmente não está compatível é que não vai fazer parte. Mas a grande maioria das pessoas, elas sobem junto com a empresa, né? Então, existe uma evolução muito grande quando você entende esse lugar. Ai, que bom. E como que alinha propósito e mercado, garantindo que seja uma carreira sustentável a longo prazo? Principalmente olhando os resultados, né? Então, como eu falei no início, não dá para pensar em propósito antes de ter algum tipo de resultado. Então, primeiro eu vou para o campo, tento fazer, começo a testar e começo a ter os resultados. Nossa, gostei disso, está compatível, é um trabalho inteligente, está compatível com as minhas habilidades, com os meus conhecimentos, não está desgastante, faço no meu tempo, eu consigo chegar e falar, nossa, aqui tem chances de estar o meu propósito. Aí a carreira Encontrei algo que pode Aí me a ajudar. carreira vai com muita rapidez. E teve muitas empresas que você trabalhou dessa forma e elas alavancaram em menos de um ano. Com certeza. Porque no marketing a gente sempre fala para os nossos clientes o quê? Para uma estruturação é 3 meses. Para a gente identificar quais são os problemas, onde que está falhando. E normalmente a gente vê que é muito no atendimento presencial. E se o atendimento presencial está falhando, ocasionalmente o marketing vai falhar. Porque muitas vezes o cliente vai chegar lá e criou uma expectativa muito grande e ele não conseguiu suprir, né? Então, Ana, eu tô amando o nosso papo. Eu acho que muitos empresários precisam conhecer o trabalho da Ana. Inclusive, é uma meta desse ano eu fazer esse desenvolvimento pessoal, destravar algumas inseguranças, porque a Ana tem muitos clientes que eu recebi feedback
do quanto ela mudou e eu vejo muito a mudança, tanto com os outros colaboradores, até para quem presta serviço também. E eu vou te fazer 3 perguntas de bate-pronto e responder sem pensar muito, tá? Vamos lá. Na sua visão, quais são as maiores tendências do mercado de trabalho para os próximos anos? Acompanhar a evolução da tecnologia, né? A inteligência artificial tá aí. Não tem como você trocar por uma pessoa, por uma alma, mas acompanhar o mercado com Tá aquilo que sempre você já inovando. tem e tentar caminhar passo a passo com isso, Perfeito. lado a lado com isso. Perfeito. Como as empresas podem se preparar para um ambiente de trabalho cada vez mais dinâmico? Ouvindo os colaboradores, vendo que eles não são só um cargo ou só uma função, que eles têm alma e quanto mais eles entendem as pessoas que trabalham com eles, melhores são os resultados para todo mundo. Muito bom. E para quem está começando ou quer se reinventar profissionalmente, qual o primeiro passo? Porque provavelmente ela não vai te procurar, né? Ela vai tentar se resolver sozinha. Mesmo que o certo seria te procurar. Sim, se ela não me procurar, o primeiro passo se não tá dando certo, não é o lugar certo. Se tá muito difícil, não é o seu lugar. Ela tem que entender que se tá difícil, se tá cansativo, se tá pesado, aquele não é o lugar pra você. E é Troca muito que bom. não é ali. E você tem algum recado que você queira dar para as pessoas que estão perdidas, empreendedores que estão buscando se reinventar e querem uma luz no fim do túnel? Eu diria que a vida é muito justa e que você precisa se conhecer para poder receber toda a abundância que o universo tem aí para todo mundo, né? Saber quem você é para poder entregar isso para o mundo e ser uma pessoa melhor para você, para sua família e para as outras pessoas para quem você vai trabalhar e entregar o seu propósito profissional. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele liberta, ele transforma, ele nos leva para lugares inimagináveis. Se olhe com carinho, você pode, a abundância está aí para todo mundo, tem como, tem solução, não desista e use seus talentos e as suas habilidades dentro da sua profissão que vai dar certo. Se permitam, né? Então, gente, hoje a gente finaliza aqui com a Ana. Eu fiquei muito feliz de ouvir. A gente passaria horas aqui falando sobre vários assuntos na relação de carreira. Acho que ajuda muito empresários que estão começando, principalmente empresários novos que sempre estão em busca de se inovarem, tentar entender um pouco sobre a empresa que está trabalhando, que está criando. Então, eu indico a Ana para todo mundo e eu fico muito feliz que você veio, tá? Muito obrigada novamente, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Letícia. Obrigada pelo convite, eu adorei. Pode me chamar mais vezes, a gente aprofunda os temas e muito obrigada, tá? Parabéns pelo trabalho, que tá lindo. Espero poder contribuir com você sempre. Ai, que bom, muito obrigada. Gente, finalizamos por aqui hoje com mais um episódio Transformando Histórias em Conteúdos e eu fico muito feliz. Fiquem atentos para os próximos episódios. Um beijo!